Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Onde Vamos, que está começando sua trajetória agora. Agradecemos por você estar conosco aqui e ao nosso convidado de hoje, que é o Natan Caixeta, Natan Luiz Caixeta Vincentim. Natan, muito obrigada pela sua presença. Natan veio de Campinas. Numa sexta-feira, estamos gravando hoje e no começo de abril, numa sexta-feira chuvosa, ele pegou um trânsito, aquele trânsito paulistano, delicioso, né, Natan? É bem. As viagens de Campinas-São Paulo são sempre uma aventura. Mas eu gosto porque a gente acaba conhecendo gente nova, conversando, etc. É bem. É prazeroso e como eu toda semana tô por aqui, então acaba sendo quase que rotineiro. Quase nem percebo mais os perrengues aí, mas estamos aí. E você nasceu em Campinas, né, Eu Natan? sou de Campinas, eu sou de lá, sou nascido e criado lá e também não pretendo sair de lá, porque vir pra essa loucura aqui também não me É. satisfaz, não. Prefiro ficar no trânsito pra vir e tal, do que, assim, uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, do que morar aqui. E olha que Prefiro. Campinas não é uma cidade pequena, né? Não é uma cidade pequena, É. mas é mais tranquila desse ponto de vista. Sim. É mais tranquila desse ponto de vista, com certeza. Natan, você fez toda a sua carreira acadêmica lá também, né? Você estudou escola pública, Isso. fez sua graduação em economia na Faculdade de Campinas, a Facamp, e o mestrado em desenvolvimento econômico aí na Unicamp, que agora é a sua casa também, né? E você tem, a gente até tá com os dois livros aqui. Você é coautor junto com o economista Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, de Crônicas Antieconômicas, que saiu primeiro, tá aqui. Esse rosinha. E o mais recente, Avanças e Desavenças da Economia, ambos publicados pela editora Contracorrente. Do Valfrido Vardi e do Rafael Valim. Eles têm feito uma curadoria fantástica Sim, de publicações muito interessantes mesmo. Sim. Natan, a gente, um dos motivos que te trouxe para cá, não só falar de economia, mas também acho que hoje você tem uma parceria intelectual muito importante, né, com o Beluso. E você, inclusive, agora está começando a escrever um livro sobre ele. Você vai fazer uma investigação mesmo profunda, né? Isso. Foi uma das propostas do professor José Márcio Rego. Ele me ligou um dia, isso já era de madrugada, né? Ele trabalha de madrugada, né? De vez em quando eu sou assim também. Ele, pô, precisamos, né? Ele com ideias de fazer isso, fazer aquilo e tal. E, bom, o pessoal me propondo para escrever artigo. E eu tô com uma lista de uns 5 artigos que eu tenho que escrever. Eu prometi de escrever e não tenho tempo para escrever. E aí ele me propôs o livro, que já é uma ideia antiga minha, que eu queria fazer num programa de doutorado. Mas escrever um trabalho de biografia ou mesmo de introdução ao pensamento, né, ou de, digamos, análise crítica de um autor, né? Análise crítica no sentido de verificação profunda das ideias dos autores, etc., é algo que infelizmente tem perdido muito espaço dentro dos programas de pós-graduação, mesmo das universidades mais arejadas, né? Como é o caso da Unicamp. Como é o caso da Unicamp. E não é uma crítica, não, é como as coisas acontecem. Você vai, na verdade, segmentando, departamentando, você vai, na verdade, preferindo a análise ali de casos mais específicos, mais pontuais, do que propriamente um trabalho que exige fôlego, que tem riscos, etc. E eu resolvi, na verdade, falar, não, é uma coisa que eu quero fazer, porque junto a alguns professores que acompanharam o Beluso já de muito mais tempo, eu tenho uma leitura
substancial da obra dele e dos autores também que ele se apoia, eu acho muito importante, porque o Beluso ele não vai gostar muito que eu fale isso, porque ele não gosta muito de elogios, mas ele é um dos principais, eu não vou dizer economista, porque isso seria reducionismo, é um dos principais intelectuais do Brasil e do mundo hoje, né? Então, fazer esse tipo de recuperação das ideias, na verdade, mostrar como as ideias elas vão se constituindo e se constituindo coletivamente, que são, na verdade, resposta e tradução de um certo Brasil, de um certo mundo, em que ele viveu, digamos, a união de matrizes teóricas diferentes, o Marx, o Keynes, o Schumpeter, a união da literatura com a psicanálise, com a economia, etc. Essa coisa toda, eu acho que tem que tá colocada numa obra, né? E a ideia de fazer a biografia foi porque eu li já há algum tempo a biografia que o José Paulo Neto, né, o professor José Paulo Neto, escreveu sobre o Marx. Uma das melhores biografias sobre o Marx, porque na verdade ele vai mostrando como o Marx produz a sua teoria a partir das suas experiências de vida, do seu contato, da sua atuação política, etc. Fala, pô, isso aqui é um método interessantíssimo para, na verdade, contar a forma como a teoria é desenvolvida. Então eu resolvi fazer nesse sentido. É uma coisa que eu tô reunindo material, eu vou fazer muitas entrevistas, tá uma coisa ainda bem assim na fase inicial, mas é algo que eu pretendo fazer não só com o mais breve possível iniciar já as entrevistas, etc., mas fazer com paixão e com afinco, porque acho que é algo muito importante, não só como uma homenagem ao professor Beluso, porque as homenagens elas são importantes, elas são sempre merecidas a qualquer pessoa que faz algo importante, mas o mais importante é transmitir esse conhecimento para as próximas gerações. E fazer com ele em vida também, né? Exatamente. Muitas vezes esse tipo de homenagem é feita depois que a pessoa já não está mais aqui. E aí a gente perde a oportunidade dela estar presente, inclusive na discussão, né? Que está sendo proposta, né? Exatamente. Hoje mesmo eu importunei ele no almoço, porque eu liguei para ele para a gente escrever um artigo sobre essa coisa do protecionismo, relendo, na verdade, uma conferência que o Marx fez em Bruxelas, falando sobre o livre-cambismo, e na verdade o pessoal se engana achando que o Marx estava falando em defesa do livre-cambismo, quando na verdade ele estava mostrando as contradições que à época, né, estamos falando do abandono das corn laws pela Inglaterra, né, na metade do século já na metade do século XIX, ele está falando o seguinte: no fundo esse free trade aí que vocês estão colocando, ele vai trazer aqui benefícios a curto prazo para os trabalhadores, porque isso vai tornar as matérias-primas, os insumos, os alimentos mais baratos, vai subir um pouquinho o salário. Só que no fundo, por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem exportar capitais. Eles têm que olhar, na verdade, a coisa em seu conjunto. E o contexto daquela época, né? Exato, e o contexto daquela época. E, na verdade, o protecionismo para a Inglaterra naquele momento começou a se tornar prejudicial, porque a principal indústria inglesa, já na metade do século XIX, não era mais a têxtil, não era mais a
a maquinaria, não era mais a ferrovia, era já a indústria financeira. E ela que comandava. É por isso que, tira esse negócio aí, porque deixa mais caro, isso dificulta a gente vender, etc. Então tira isso aí. E não só tira, como impõe ao mundo tirar. Tanto é que uma das consequências desse movimento livre-cambista inglês foi, para nós outros aqui, a abolição da escravitura. Que Então, nós não obedecemos muito, não né? obedecemos, Demoramos ali décadas para... não obedecemos muito. Então, e esse processo, por exemplo, gerou na periferia, gerou a Argentina, por exemplo, que agora o Milei está destruindo. A Argentina é produto do navio frigorífico, né? E do free trade da Inglaterra. Natan, deixa eu aproveitar, já que você entrou nesse aspecto. Nós somos uma geração que está presenciando talvez uma das transformações mais impactantes no mundo, acho que depois da Segunda Grande Guerra, né? E o presidente Trump foi reeleito, assumiu dia 20 de janeiro, discurso de posse, né? Uhum. E então, fevereiro, março, nós temos 2 meses e meio de governo e ele já está... É engraçado porque ele prometia o que ele ia fazer, muita gente dizia que era cortina de fumaça, e não, né? Na verdade, ele de verdade está colocando em prática. Aí ontem ele divulgou a tabela de tarifaço dele e enfim, isso vai trazer uma transformação no comércio no mundo inteiro, né? Porque mexe com toda a cadeia global, né? E até puxando um pouco um dos artigos que você escreveu junto com o Beluso, esse ponto é uma sequência, né? Você tem a partir dos anos 70, trabalho, economias crescendo, de repente isso começa a estagnar, começa a diminuir o ritmo, aí entram os domínios das finanças de novo e com mais força ainda. De novo, que eu quero dizer, porque você acabou de contar aqui para nós que no século XIX já estava ali aparecendo esse protagonismo, né? E aí a gente passa a presenciar o neoliberalismo que a gente conhece, o fim do estado de bem-estar social, né? É o início, né? Na década de 70. E aí nós estamos aqui 55 anos depois, vendo a crise da Europa inteira, praticamente, né? A Europa não é mais o que já foi. E os Estados Unidos, com essas políticas do presidente Trump, muito provavelmente, se ele estava em declínio, agora ele está acelerando a crise, né? Ele está... um império desse tamanho, ele começa um início de uma queda, mas no ritmo que ele está tomando as medidas, e eu acho engraçado, porque ele mostra, né, aquela assinatura dele, ele faz um mise-en-scène com aquelas assinaturas, uma atrás da outra, então o que ele está fazendo beira um pouco a insanidade, né? Não, ele é bravateiro, assim, do primeiro ao último minuto, mas é calculado, né? Ele é um sujeito que ele sempre sabe onde ele está pisando. Ao mesmo tempo, ele tem uma mania também de grandeza, que é da sociedade americana, no fundo. Que às vezes provoca com que ele tome atos absolutamente desproporcionais, né? Mas, na verdade, esses 55 anos que você relatou, na verdade, essa grande regressão que nós estamos acompanhando a partir, digamos, dos anos 70, quando você rompe com os acordos de Bretton Woods, quando você, na verdade, começa a romper com o estado de bem-estar social, enfraquecer sindicatos,
liberalizar as economias, permitir, não é permitir o domínio das finanças, porque as finanças sempre dominaram, mas é permitir, na verdade, que as finanças, a lógica das finanças se introduzissem na lógica do governo. Esse que é o importante. Essa grande regressão, no fundo, ela põe em questão o projeto iluminista. Ela põe em questão o projeto da modernidade. Qual é? É a ideia do mundo organizado pela razão e, no fundo, da possibilidade de você gerar autonomia e liberdade para todos. Para todos. E aí existe uma coisa importantíssima que o pessoal politicamente liberal não entende. Uma coisa é você dizer uma coisa é você dizer que é algo da isonomia, que é igual para todos, é a aspiração da igualdade de oportunidades. Não é isso, não. É você, na verdade, o que se submete. Para que você faça uma política de igualdade, você precisa, na verdade, olhar para os mais pobres, para os desfavorecidos e, na verdade, verificar os benefícios dos mais ricos e dos favorecidos. Essa é uma real política de igualdade. Esse ideal liberal da igualdade de oportunidades, todo mundo começa a corrida do mesmo lugar, e isso vai ser, digamos, alcançado apenas a partir da normatividade jurídica, de acordos e de congressos mais ou menos, digamos, fechados dentro de um certo pragmatismo, como é na Europa, por exemplo. O Congresso Europeu é assim. Sim. O Congresso americano se tornou assim, ainda que ele tenha se radicalizado. O nosso Congresso está se tornando assim. Na verdade, essa ideia, ela não vai para frente. É a ideia, não, você avança o mercado por um lado, avança essa democracia meio frouxa por outro. A democracia não da igualdade, da autonomia, mas da pobre e solitária isonomia. Você põe em questão um projeto iluminista. Quer dizer o seguinte, primeiro, a gente não está na era da razão, a gente está na era da loucura. A gente está na era da loucura, e da loucura disparada por um narcisismo exacerbado, produto do individualismo, do culto à meritocracia, do culto às formas personalistas de vida privada, e que até é uma contradição, porque o pessoal gosta da vida privada, mas as mídias sociais aboliram a possibilidade da privacidade. Você deve ver que surgem essas contradições, e esse questionamento e essa falência, na verdade, do projeto iluminista vai dando e está dando, como já deu no passado, em alternativas abertamente fascistas. Porque o que é o negócio do fascismo? Não é o cara subir ao poder com a ideia de mata um lado, mata o outro. Não é isso. É a privatização na verdade, do interesse público. É a privatização do ponto de vista do interesse não apenas político, mas pessoal, do sujeito se assumir como uma espécie, digamos, de solução final para todos os problemas, entendeu? Então a gente assiste isso com o Trump nos Estados Unidos, a gente assiste isso com o Bolsonaro no Brasil, a gente assiste isso na Hungria, agora recentemente com o Milei. Por que se caracteriza como fascista? Porque, na verdade, o sujeito diz o seguinte: o mundo só vai melhorar quando eu destruir tudo e começar tudo do zero, ou seja, fazer terra arrasada. Isso na verdade, um pensamento, uma forma de pensar a política que rejeita, na verdade, todo o ideal
democrático, por suposto. Você tem que abolir a democracia para fazer isso, ou tem que, na verdade, torná-la o mais frouxa possível. E tem que, por outro, privatizar as formas, na verdade, de ação pública. Que é o seguinte: não, eu tenho poder aqui de, com uma caneta, abolir o Estado Democrático, prender um ministro do STF. Que foi o que o Bolsonaro tentou fazer. Que foi o que na verdade, é o que, na verdade, o Trump está tentando fazer o tempo todo. Na caneta, ele tenta mandar em todos os lugares do mundo, só que ele vai, principalmente nessa questão das tarifas, ele vai se estrepar, porque ele é o elo mais fraco na história. É o elo mais fraco. Por quê? Ele vai impor as tarifas, isso vai encarecer os produtos nos Estados Unidos, não vai voltar emprego para os Estados Unidos, como ele acha. Agora vai crescer, vai gerar indústria. Não vai. Pode até abrir indústria, mas não vai ser gente que vai trabalhar, vai ser robô. Não, o pessoal vai trabalhar na agricultura. Na agricultura também é robô. Não, mas vai trabalhar no serviço, vai ser Uber. Não vai ser mais Uber. O amigo dele, o Elon Musk, está desenvolvendo carro autônomo, robô. Não tem mais emprego. Então, tem essa coisa. A segunda coisa, a economia dos Estados Unidos vai e já está em recessão. O Federal Reserve está sem saber o que fazer. E, né, os chineses estão rindo à toa. Porque sabem que na verdade, todo esse movimento vai empurrar o mundo para a alternativa chinesa que se concentra nos BRICS. Nathan, deixa eu fazer aqui uma parte para quem está nos assistindo. Está já no nosso canal uma entrevista que nós realizamos com o Elias Jabbour e o embaixador... Sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Não, então, foi uma conversa com os dois para falar só sobre a China. O embaixador Fausto Godoy, que trabalhou em 12 países da Ásia, representando o Brasil. O Elias, que também... Então, é curioso, porque os dois passam 30 anos, cada um, né, no seu métier ali, estudando a China, vivenciando a China. Então, uma sugestão que vocês assistam essa conversa, que também está muito... E se complementa com o que o Nathan está falando. Nathan, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, dentro ainda fala um pouquinho mais do Trump, vai. O que a gente está vendo ele mesmo está criando oportunidades para países que estavam já bem preparados para a mudança de cenário, né? Quem souber colocar em prática uma estratégia bem elaborada, vai também se dar muito bem com esse tarifaço dele, né? Eu ouvi hoje que como o dólar está muito instável agora, que estão usando já o ouro de novo. Né? Ele conseguiu essa proeza também, né? Se o Banco dos BRICS queria já uma outra moeda, ele de novo, ele está acelerando e está afundando ainda mais a importância do dólar no comércio internacional, né? Não, porque o ouro tem tido uma valorização impressionante pelo fato do seguinte: não é só uma desconfiança em relação ao dólar, é justamente por não saber para onde vai. Porque essa que é a questão. O dólar é o ativo, digamos, de última instância do mundo. É a moeda para a qual todo mundo corre quando acontece algum problema. Bom, se essa moeda está na mão, na verdade, de decisores que podem provocar valorizações e desvalorizações absolutamente abruptas que você não consegue, você constitui ali reservas em ouro que não é para fazer lá. E aí tem que eu até te peço para você explicar melhor fazer uma explicação. Não é que você está lá voltando a lastrear a riqueza em ouro, não é nada disso. Você só está comprando ouro pelo fato de que na verdade o ouro ele é aceito como, na verdade, a possibilidade de você guardar
valor ali naquele ativo, né? Ele não vai virar moeda amanhã. Isso aí tem que ser dito. O grande poder monetário hoje ainda é o dólar e vai continuar sendo por algum tempo. Porque, na verdade, a moeda ela não tá condicionada a nenhum lastro físico ou a uma forma, digamos, pré-estabelecida, a uma quantidade pré-estabelecida que esteja, digamos, coerente com os preços, e se o governo gastar mais, isso dá inflação e tal, não. Moeda quer dizer o seguinte: a moeda é uma instituição social. Moeda é uma instituição social. É a ideia do seguinte: eu, ao ter moeda e comprar uma coisa de você, você só vai aceitar porque você sabe que você vai poder pegar esse dinheiro e comprar algo dele. E ele vai aceitar porque ele sabe que se ele for na esquina e comprar um café, isso vai ser aceito também. Então é uma confiança geral, é uma convenção geral que está baseada no seguinte, no fato de poder ser meio de troca. Então, por exemplo, nós dois aqui produzimos, você produz microfones, eu produzo copos de vidro. Nós não podemos, bom, eu não uso microfone, você não usa copos de vidro. Bom, a gente usa dinheiro, então a gente pode colocar isso como meio. A gente pode dizer, não, mas eu não consigo te pagar agora, eu te pago no mês seguinte. Isso é permitido por quê? Porque tem esse meio, essa forma, esse meio de pagamento Convencionada por todos, né? convencionado por todos. E outro, ele é reserva de valor. Você sabe o seguinte, que esse livro, se eu deixar ele 100 anos numa prateleira, ele vai desbotar, ele vai desgastar, etc. O dinheiro que tem na conta, se você deixar ele 1 ano parado na conta, né, as pessoas ainda vão aceitar. Ou seja, ele é reserva de valor. Então essa é a característica central do dinheiro, é o fato de que, na verdade, ele é a riqueza mais líquida e certa e que as pessoas buscam e vivem por ela. Essa que é o detalhe. E quando nós pensamos do ponto de vista, digamos, expandimos esse ponto de vista teórico para o ponto de vista geopolítico, é o seguinte: não dá para chegar no aeroporto de Nova York e comprar, digamos, um cachorro quente, o cachorro quente deles lá, que é uma porcaria, com reais. Você tem que comprar em dólares. Da mesma forma, não dá para o chinês comprar uma coisa da Alemanha trocando em renminbi e em euro. Não, ele tem que passar pelo dólar. O sistema, ele é mediado pelo dólar, é o sistema dólar. As pessoas acreditam que o dólar, a âncora a âncora nominal do dólar são os fundamentos da riqueza, da economia americana, o fato de que os Estados Unidos conseguem emitir dívida e sempre, na verdade, administrar o sistema financeiro de modo que ele possa equilibrar ou manejar o trânsito de capitais e fluxo de comércio, etc., dentro, na verdade, do provimento dessa liquidez em dólares. É a confiança do mundo. Essa confiança vem acabando, né? Porque a grande arma dos Estados Unidos não é mais a indústria, que foi até o pós-guerra. Os Estados Unidos era a principal indústria, depois os japoneses e alemães passaram. Agora a China não só passou, como passou muito. Não é mais a coisa bélica. Agora todo mundo tem bomba atômica. Não é mais a coisa tecnológica. Os chineses passaram os Estados Unidos.
Das 20 principais tecnologias do mundo, os chineses já ultrapassaram em 17 e estão ultrapassando nas outras. E em muito, não é pouco, é muito. A gente viu o caso do DeepSeek agora. Sim. Né? Não, os Estados Unidos sempre investiram também muito em pesquisa, né, em suas grandes universidades, Esse etc. é o... De um lado. E do outro, um investimento também no mundo inteiro em organizações ligadas às Nações Unidas. E ele cortou absolutamente, né, todas essas ações sociais, né, questões da ONU e todos os organismos ligados à ONU, de um lado. E do outro, agora ele está fazendo perseguição com cientistas, está cortando verbas de pesquisa. E o que a gente tem lido é que, inclusive, tu começou também um caça às bruxas dentro das universidades, né? Então, muito provavelmente, claro, a gente sabe, a gente viu isso aqui, né? O Brasil passou um pouco por esse problema nos 4 anos do governo Bolsonaro e a gente teve uma fuga de inteligências para outros países. Claro. Claro que para você deixar sua pesquisa nos Estados Unidos não é tão simples assim, Não, mas vai acabar acontecendo, né? Foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Sim. Né? Quando você começa ali, o pessoal começa a ver que o Hitler estava apertando o passo, né? E perseguindo mesmo. Primeiro ele foi perseguir os mais pobres, os desfavorecidos. Quando ele começa a perseguir o pessoal que era reputado, era judeu, era na verdade os grupos que ele considerava inferiores, mesmo sendo cientistas, mesmo sendo pessoa reputada tal, o pessoal começou a fugir para outros lugares e formou, na verdade, o auge intelectual, pelo menos na parte das ciências, nos Estados Unidos, que foi a origem do Projeto Manhattan, por exemplo. Sim. Foi aí, se deu aí. Eram, em sua maioria, judeus fugidos da Alemanha ou de países capturados pela Alemanha, e alguns também ali pela União Soviética anteriormente, que foram para os Estados Unidos e desenvolveram aquilo ali. Né? Na verdade, o Trump está fazendo a mesma coisa. E agora já são 5 da tarde, já são mais de 5, São né? mais de 5. São mais de 5. Então já saiu na Carta Capital um artigo do Beluso em que ele fala sobre o Heidegger. Ele me mandou o artigo para eu dar uma olhada, então eu posso falar. Não, e nós estamos gravando antes da veiculação então dessa o pessoal vai ver. então já vai estar no ar. Então o pessoal já vai ver. Quando o Hitler sobe na Alemanha, o Heidegger, ele mesmo assim desconfiado, o Heidegger foi um filósofo muito importante que escreveu um dos principais livros de filosofia do século XX, que foi o Ser e o Nada, e ele adere ao nacionalsocialismo e fica como reitor da Universidade de Freiburg e começa a fazer essas caixas bruxas, mas ainda assim é muito naquela coisa da banalidade do mal da Hannah Arendt. Quando ele percebe que a coisa estava pegando feio mesmo, ele sai e o pessoal começa a destruir a reputação dele. Ou seja, se você não fizer o que a gente está mandando, nós vamos destruir você. E você pode até concordar com a gente. Né? Pode até concordar com a gente, mas nós vamos destruir você. Nós assistimos um pouco isso no Brasil, no início do governo Bolsonaro. Você tinha lá todo mundo apoiando ele, uma coisa toda, a coisa assim, desde jornalista até ator, Bebiano, né? Até ex-ator de filmes adultos, até coisas assim. Alexandre Frota. Todo mundo, pastor, isso e aquilo. Daqui a pouco o pessoal começa a se dispersar e começa a acontecer isso. Se não fizer, eu vou destruir você. Sim. Né? E o que está acontecendo com o Trump na coisa das universidades é isso. Por que ele tá fazendo essa espécie de limpeza?
ele tá colocando. Não é porque ele quer colocar a gente dele no lugar, não é isso. Ele quer, na verdade, a ideia dele, a grande inspiração do Trump, a gente estava conversando antes, ele vê o americano ideal como o redneck, como aquele cara que trabalha na fazendona, 16 horas por dia, no trator, com uma espingarda nas costas, Masca a capinha aqui do lado da boca. masca capim do lado da boca, e na verdade, se alguém mexer com ele, ele dá um tiro no cara e muito bem, é simples, é direito dele. Esse é o americano que o Trump, porque ele acha que essa é a terra da oportunidade. Esse é É a história de vida dele, inclusive, né? É, Ele se fez. Só que tem uma coisa, esse cara, esse redneck aí, na verdade, a partir do momento que os Estados Unidos ele foi se expandindo a partir ali do século XIX, ele foi principalmente os caras do sul, empobrecidos, desempregados, etc., foram para o norte, que estava se industrializando, estava se desenvolvendo, e começaram a arrumar emprego nas fábricas, etc. E aí você constituiu a classe média americana. Classe média americana aí já mais arejada culturalmente, aí você já surge a coisa hollywoodiana, você já surge aquela classe média do papai, mamãe, cachorro, filhinha, digamos, o padrão de vida norte-americano consagrado como o feliz e defensor da moral e dos bons costumes. Aquele que a gente vê nos anos 1950, né? Exato. Que as exato. agências de publicidade Exato. estadunidenses ajudaram a consolidar, né? Você Exato. tinha o Papai Noel fumando cigarro, inclusive. Exatamente, exatamente. Então, esse redneck, ele vai para este mundo e qual a mudança que ele sofre, na verdade? Ele não masca mais capim, ele não dirige mais trator, ele não porta mais uma arma. Mas é o seguinte, ele continua com os mesmos valores de antes, né? Que é, na verdade, a sociedade que vai para a guerra. É a sociedade americana que vai e assiste à guerra. Era uma sociedade conservadora até então. O Roosevelt, para se eleger, foi complicado no começo, né? Até é engraçado, o pai do Warren Buffett, ele conta na biografia dele que o Warren Buffett fazia campanha anti-Roosevelt quando criança, porque o pai dele era um senador republicano e detestava o Roosevelt. Não, é impossível ele fazer um terceiro mandato e tal. E a cena maravilhosa, porque ele já ainda na cadeira de rodas, ele teve pólio. Isso é encenado, né, no filme, mas o fato aconteceu, ele sendo conclamado pelo povo ao terceiro mandato. A coisa maravilhosa, é um dos grandes estadistas que o mundo teve, mas na verdade, esse camarada que sai da guerra, tem seus filhos e tal, esses filhos são os baby boomers, eles já vão sair, na verdade, com uma cabeça diferente. Eu já não estou mais vivendo guerra, eu já não saí de filho de redneck para filho de trabalhador industrial. Agora eu sou classe média. Eu sou classe média que ouve rock and roll, que vai para Woodstock. Eu sou contra a cultura. Então você tem essa mudança de perspectiva também. É que, na verdade, é uma mudança dos tempos. É o espírito de época, né? Eu não vou arriscar falar o nome disso em alemão. Mas... É o espírito do tempo, né? Mas aí, essas transformações da sociedade americana e com um padrão de consumo absolutamente assustador. Essa coisa dos negros terem 500 cartão de crédito. Os carros também muito baratos, né? O padrão de vida marcado pelos carros, etc. A coisa do consumismo assim exagerado, etc.
Isso aí já começa de lá, mas tem um problema. Ah, é, quando você observa essa passagem dos anos 60 para os anos 80, 90, você assiste o seguinte: os Estados Unidos começam a perder a competição industrial que eles tinham ganhado dos ingleses lá atrás, que eles eram a grande indústria do mundo. Eles começam a perder para os japoneses e para os alemães, que foram reconstruídos com dinheiro americano no pós-guerra, né? Os alemães com aquela coisa precisa, eficiente, de qualidade, e os japoneses com a coisa da produção enxuta, do toyotismo e tal. Eles perdem a competição industrial, né? Então você começa a ir em Nova York nos anos 80 e vê carro alemão, vê coisa japonesa, e o pessoal foi meio assustado. Bom, cadê os velhos e bons produtos americanos dos anos 50? Não tem mais, né? Então, na verdade, essa galera começa a olhar, e aí vem a primeira reação, vem o Ronald Reagan, o Reagan, dizer assim: não, mas você sabe por que tá dando problema agora? Porque você tá dando muito salário para os trabalhadores e isso tá esmagando o lucro dos ricos, né? Então vamos tirar todas aquelas regras que o Roosevelt fez lá atrás para, na verdade, compartimentar as finanças, não deixar que o pessoal os bancos tomem risco demais, não deixar que a concentração bancária aconteça. Então, vamos tirar tudo aquilo e vamos deixar o bicho solto. Aí a madame financiarização, como vocês falam A no madame artigo, né? financiarização. E o senhor neoliberalismo. Eles atacam. E acontece, e simetricamente, olha como é que é interessante, simetricamente acontece na Inglaterra, com a Thatcher, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, na Alemanha, com agora eu esqueci o nome, o Helmut Kohl. Então, acontece simetricamente, mas por que acontece? Por que é simétrico esse ajuste? Não é porque eles achavam bonitinhos os olhos do ex-ator Reagan, que era um péssimo ator, mas péssimo, péssimo ator e péssimo presidente. Mas não é que eles achavam bonitinho, não, é porque era obrigado. É o seguinte: se você não se ajustasse a política do dólar, né, ali nos anos 80, você ia se ferrar, você se ferrava, você era obrigado. Tanto é que quando, em 79, eu já vou voltar um pouquinho para explicar. Em 73, os Estados Unidos fala o seguinte, ainda com Nixon, ainda não tinha acontecido o escândalo. Ele diz o seguinte: não vou mais converter dólar em ouro e tal, não vou mais. Agora, se vocês quiserem, é o dólar que vale, é o dólar fiduciário, ou seja, é a emissão de dívida pública norte-americana. E todo mundo aceitou. Porque, na verdade, não importa se tinha ouro ou não, importa ter dinheiro, ter dólar na praça rodando. Essa que é a questão. Importa que você tenha, em última instância, um título de dívida pública norte-americano, que é o mais seguro do mundo. Pois bem, mas isso deu uma instabilidade nas taxas de câmbio durante os anos 70, e o pessoal começou a desconfiar da capacidade dos Estados Unidos, que estava estagnado, que estava crescendo pouco e que estava no fundo obrigado, e que estava no fundo ameaçado, na verdade, do dólar ser substituído por outra moeda, como está acontecendo agora com a alternativa dos BRICS. Eles estavam, principalmente os franceses, estavam ameaçando disporem de um instrumento que o FMI tinha na época, e tem até hoje, mas é bem ínfimo, que chamava Direitos Especiais de Saque, uma cesta de moedas, de tirar o dólar como meio de troca internacional e colocar esse negócio. E eles fazem uma reunião em Belgrado, em 79,
todos os presidentes do Banco Central, todo mundo lá, bonitinho, conversando, ó, o que que vamos fazer, porque tá uma coisa do caramba, o pessoal tem banco quebrando, não pode acontecer e tal. Quando o Paul Volcker percebeu que eles estavam, na verdade, falando falando em substituir o dólar, o que isso significava? Significava, na verdade, perder o poder de influência do dólar, perder o poder político do dólar, né? Ele volta, ele sai da reunião, desculpe a expressão, sai puto da reunião, volta para os Estados Unidos e sobe a taxa de juros, assim, sem avisar ninguém. E você imagine o que era isso naquela época, porque você praticamente obrigou ah, e obstaculizou a estratégia dos seus concorrentes, os seus concorrentes diretos, que eram Japão e Alemanha, que já tinham ultrapassado em tecnologia e estavam ultrapassando em produção industrial em alguns setores os Estados Unidos, naquela época. Você acaba com aquilo, porque você obriga, na verdade, eles a valorizarem as suas moedas e acaba com a estratégia de exportação deles e tal. O que é importante aí? O importante é que você usou o poder do dólar, a capacidade do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, ditar a política econômica dos demais países para reenquadrar a geopolítica global em 79, né? E depois o Reagan continua com toda uma política de tornar toda a esfera de influência norte-americana e exportar ao mundo ideias que vão se consubstanciar no chamado Consenso de Washington, que é basicamente o seguinte, ó, vocês vão, na verdade, fazer deixar o câmbio flutuar, vocês não vão ter mais poder sobre o câmbio, sobre a sua própria moeda, vocês não vão mais fazer política de desenvolvimento, ficar fazendo gasto à torta e à direita, vocês vão ter que escolher, ou vocês fazem controle de capitais, ou vocês ah, ah, fazem uma política monetária autônoma. Então ele coloca lá, ó, você acaba com as tarifas, que agora o Trump está voltando, você acaba com as tarifas, faz livre mercado. Ele coloca lá, e todo mundo adere. Esse é o marco zero do chamado neoliberalismo. E essa aderência ao neoliberalismo não foi opcional. Foi o seguinte, se você não fizer, você não participa do jogo. Nós, por exemplo, Brasil, com o choque de juros do Volcker, nós quebramos. Porque durante o segundo PND, no governo Geisel, nós permitimos que nossas estatais tomassem empréstimos em dólares. Quando sobe a taxa de juros, você pegou um empréstimo, a taxa de juros é variável, daqui a pouco você não consegue refinanciar, né? Você tem o choque do petróleo nesse mesmo período, você comprar petróleo a 10, daqui a pouco você está comprando a 50, né? Então, na verdade, esse processo ele vai levar ao quê? A crise da dívida externa e a hiperinflação no Brasil. Poucos anos depois, né? Poucos anos depois, e só foi resolvida pelo Plano Real, né? Então nós adotamos a nossa adoção ao neoliberalismo, ao Consenso de Washington e depois ao sistema de meta de inflação, não foi uma questão de escolha política apenas, foi uma imposição, né? É por isso hoje que eu fico puto da vida com o pessoal que fala, não, o governo Lula ficou neoliberal, o cacete e tal. O mundo é neoliberal desde 1980, não se trata de um ou outro. A exceção feita à China. Por que a China não foi? Porque é o seguinte, eles se propuseram a organizar a economia a partir do Estado. Ali quem apita é o Estado,
É a exceção. Do resto, todo mundo é neoliberal. Os Todo bancos mundo. são públicos, né? Exato. Exatamente. Os bancos são públicos. Você vê que deu um problemão há 2, 3 anos atrás no setor imobiliário deles. E o que eles fizeram? Ó, os depositantes vão ser protegidos, os fornecedores vão ser protegidos, os trabalhadores vão ser protegidos. O proprietário, vai se ferrar, mas todo passivo que pode ser absorvido publicamente, O Estado assume. o Estado assume. E por que isso acontece? Porque, na verdade, eu gosto muito de um exemplo que o George Soros, aquele grande especulador, deu num filme, num documentário sobre a crise de 2008. Agora esqueci o nome do documentário, Inside Job. Esse Eu não vou filme assistir, não sei qual é. ou documentário, mas enfim, eu acho que é o Inside Job, que ele fala o seguinte: qual que era qual foi o grande sucesso do modelo do Roosevelt, de organização do sistema financeiro? Foi que ele compartimentou o risco. Então você é banco de investimento, você empresta para investimento, empresta a longo prazo, ou com a taxa de juro tal. Se você é banco comercial, você recebe depósitos à vista, você emite títulos ali para receber depósitos a prazo, os tais CDBs que agora estão ferrando o Banco Master. Aí, mas você separa. Ah, você é corretora, você está separada. Você é agência de classificação de risco, você é separada desses outros todos. Daqui a pouco, com a chamada liberalização, você foi soltando. Agora é tudo no mesmo balaio, como se dizia, né? Na China, eles têm um aporte regulatório, eu brinco, do tamanho de uma China. Porque justamente eles compartimentam o risco. De modo que deu um problema lá no setor tal, na empresa tal, por maior que ela seja, por que não cria uma crise sistêmica como criou em 2008? Porque o Estado vai lá e resolve porque o risco está contido ali. Olha só. Aqui, quando a gente fala isso aqui, não pode falar, entendeu? Aqui acontece lá aqui, esse mandrake desse dono do Master aí, ele foi querer crescer alavancado, foi querer fazer besteira, coisa assim que se um aluno de primeiro ano de economia fosse fazer uma prova de matemática financeira e fosse fazer as contas que eles fizeram para emitir aqueles CDBs, eu levaria a zero. Aí por que ele fez isso? Porque a taxa de juros estava baixinha. Tá, não, então tudo bem eu dar 200% de CD, emitir o CDB 200% do CDI, tudo bem eu dar 115%, 120%, etc. Só para o pessoal ter uma ideia, se você paga 120% do CDI, significa o seguinte, que você é obrigado a pagar, mais ou menos 17,5% ao ano para o cara que depositou lá no seu banco. Só que você tem que emprestar, você tem que achar alguma outra pessoa que queira emprestar de você acima disso, né? Isso é complicado, porque na verdade o que você vai emprestar também vai estar atrelado ao CDI. É um risco enorme você fazer essa composição de balanço. E aí o tamanho importa. Se você é um banco menor, você não pode se dar a esses luxos. Só que o seguinte, Senão você quebra, né? senão você quebra. Só que o seguinte, um autor que eu adoro, chamado Hyman Minsky, né? Ele foi um seguidor do Keynes, ele na verdade se propôs a desenvolver certos temas que o Keynes tinha deixado ali ou em aberto ou não tinha tido tempo de discutir e tal. E ele escreve um livro chamado Estabilizando uma Economia Instável. E ele escreve outro livro chamado sobre o John Maynard Keynes, e ele explica o seguinte: a concorrência, sobretudo a concorrência financeira, ela empurra para o risco. Se o Banco Master não emite a 115, o outro emite a 116, o outro a 117, o outro a 118, porque para captar clientes, captar depositantes. É a lógica do negócio. É a lógica do negócio. Só que o seguinte, o que
pior administra os riscos ou que não tem bala na agulha para aguentar as mudanças, as intempéries da economia brasileira, quebra. E aconteceu com o Banco Master, daqui a pouco vai acontecer com outros. Por quê? Porque você saiu de uma taxa de juros. Isso é doido. Se a gente conta lá fora, o pessoal não acredita. Você saiu de uma taxa de juros de 2%, começo de 2019, e estamos em 2025. 14,25? Não, estamos em 2025. Ah, sim, mas a taxa está 14,25, né? A taxa está 14 e vai terminar o ano em 15. Vai terminar o ano em 15. Então, veja, você aumentou 13 pontos percentuais a taxa de juros em o quê? 6 anos. Isso Não existe, né? Isso sem você ter nenhum surto inflacionário, não aconteceu nenhum problema, você não teve nada. Não, você não aconteceu nada. No máximo que aconteceu, você teve a pandemia no meio, que você mudou muito a estrutura de custos, você teve uma desorganização da oferta global, não só no Brasil, global, que provocou inflação no mundo inteiro. Isso a audiência, só de audiência qualificada sabe, provocou inflação no mundo inteiro. Só que aqui o seu Campos Neto, não, vamos subir a taxa de juros e subindo a taxa de juros. Muito bem. Foi submetendo o Brasil a crescer em média 2% ao ano. Tal. Aí daqui a pouco o governo vai lá, faz um pouquinho de esforço fiscal, tal, o Brasil começa a crescer 3% de novo. Acontece a inflação de alimentos. Ah, mas acontece a inflação de alimentos porque o governo gastou mais? Não, é porque o dólar mexeu lá fora. Porque esse louco desse Donald Trump ganhou e os caras começaram a especular aqui. A dizer, eu sei o seguinte, já que ele ganhou, até o dia da posse, eu sei o que ele promete fazer. Quando ele pegar a caneta na mão, eu já não sei o que ele vai fazer. Então o que eu vou começar a fazer aqui? Eu começo a vender dólar. Eu começo a vender a chamada venda descoberto, né? Então eu começo a especular com o valor do dólar no mercado futuro e isso impacta o mercado à vista, porque eu digo, amanhã o dólar vai estar 6. O outro que tá do meu lado diz, esse diz que amanhã o dólar vai estar a 6, então é melhor eu já assumir que o dólar tá a 6 hoje. O terceiro fala, bom, mas se o cara tá falando que o dólar tá a 6 hoje, porque o outro tá falando que tá a 6 amanhã, o dólar tá a 6 agora. Então as profecias se autorrealizam. É por isso que você teve essa disparada do dólar no final do ano passado. E isso impactou sobremaneira o preço dos alimentos, além da crise no Rio Grande do Sul, que foi... E como resposta, o Banco Central, o nosso Banco Central, foi subir a taxa de juros, que não funciona. Não funciona. E o seu Haddad está confiando no Plano Safra, de que vai cair os preços e tal. Aliás, o governo nessa questão dos alimentos foi muito mal. Não está sabendo se comunicar. Um diz que vai mexer na data de validade dos alimentos, o outro diz que vai aumentar o Bolsa Família e é desautorizado pelo ministro da Fazenda, o outro diz que vai fazer crédito, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. O presidente da República diz, não, tá caro isso aqui, compra isso aqui. Opa, peraí, onde é que estamos? Eu penso num país justo, que as pessoas vivam dignamente e não que tenham, na verdade, que piorar as suas condições de vida. E o que você acha que o governo deveria fazer que não fez? Devia reestabelecer o orçamento da Conabi, que é quem estabelece os estoques reguladores, que é o seguinte, comprar essa parte dessa super safra que está vindo aí, estabelecer estoques reguladores e vamos supor, subiu lá o preço do feijão. Bom, a gente tem como comprar do pequeno produtor aqui, feijão que ele está produzindo para reabastecer
a oferta desse produto que subiu, né? No caso, o feijão, pode ser a batata, o Café. café, qualquer coisa. Isso aí faz com que os preços caiam. E agora, na era digital, dá para você conectar tudo. Os atacadistas, os varejistas, os pequenos produtores, a agricultura familiar. Mas não, por que que o Haddad, digamos, vende tanto peixe do Plano Safra? Porque o Plano Safra, ele é endereçado para os grandes, eh agricultores que exportam, eles não estão nem aí Pro preço se aqui, o né? preço tá caro aqui, se tem gente passando fome aqui, se estão trocando, leite de caixinha, Longa vida? leite longa-vida por, leite em pó com água bem diluído, né. Ele não tá ligando. Mas aí o ministro prefere apostar no Plano Safra ao invés de fazer uma coisa que é de longo prazo, que é, na verdade, uma política que, não, mas vai gastar dinheiro, vai sair do tal do arcabouço e tal, tudo bem, mas o povo não vai passar fome. Essa é a questão. Mas aí não é a bancada ruralista, a pressão não é muito grande no Congresso? O governo não fica um pouco refém dessa bancada? É sim, é sim. E essa é uma questão muito complicada, porque o chamado orçamento secreto do Bolsonaro, ele escondia coisas que eram mais complicadas do que pareciam, porque na verdade você estava entregando poderes, não é só dinheiro, é poderes de decisão ao Congresso que ele não tinha antes, né. Você imagine só um sujeito como Michel Temer se tivesse o poder que teve, por exemplo, o Arthur Lira na mão. Que tinha feito lá atrás. Não era assim, não era assim. A relação do presidente da República com o presidente da Câmara, do Senado, não era assim. Era muito mais cordial e não dava palpite, não. No máximo tinha uma rusga ou outra, deliberava, fazia acordo, isso tudo bem, isso sempre foi feito. Mas hoje o Arthur Lira saiu agora, mas ele achava que mandava mais que o Lula em certos momentos, pô. Né? Era então, isso começa no Bolsonaro, o por um lado, por uma questão de que ele se elege num partido pequenininho e tem que fazer alianças e Ele tinha que tem se que manter ali, né? e tinha que se manter. Por outro, por incompetência, porque você não sabia fazer um monte de coisa, e aí você entregava demandas para o Congresso, Sim. né, entregava dinheiro, etcétera. E uma vez que você dá poder, que você partilha os Você não, poderes, para tirar, né? para recuperar É. as funções do executivo é muito difícil. E nesta batalha, o Lula tem, não Tá vou, sofrendo, não né? vou dizer que tem fracassado, mas que tem sofrido, tem os seus sucessos nesse campo, eles são parciais e são, na verdade, pontuais, mas os seus fracassos são fortíssimos. Você acha que até a eleição do ano que vem dá tempo de recuperar esse prejuízo? Porque as últimas pesquisas são ruins, né, para o governo. Olha, eu não gosto nunca de fazer muita previsão, mas só de lembrar aquilo que não só eu, mas muita gente disse toda vez. O Nassif, por exemplo, vive escrevendo sobre isso, o Beluso, eu escrevo, todo mundo escreve, todo mundo que está preocupado com isso escreve. É o seguinte: se você combinar a subida do juro como está subindo, e não vai parar, vai parar em 15% no final do ano, e você combinar com corte de gastos, como foi feito um pequenininho no final do ano passado, e nesse ano não vão fazer cortes diretamente, eles vão fazer contingenciamentos, que são temporários, tal, não sei o quê. Aliás, no que eles quiseram aprovar ano passado, aquele cara que está no Tesouro lá, o secretário do Tesouro, o Seron, Uhum. o tal do Seron,
que não entende nada do assunto, ele queria, não, vamos colocar os contingenciamentos, vamos tirar os limites do contingenciamento, que é o seguinte, se a gente não quiser pagar, a gente não paga. Mas não é não pagar a bolsinha a bolsa, vou fazer uma homenagem ao Boulos aqui, a bolsa banqueiro. Não, é não pagar o negócio lá do pobre, do benefício do pobre, para fazer aqui, manter caixa aqui, fazer superávit, para agradar o mercado financeiro. Ele colocou lá esse negócio. Tá entendendo? Ainda assim, olha como é doido. O governo querendo fazer ajuste fiscal, o Congresso não deixando, porque ia perder emendas. Olha só, o Congresso conservador, não foi a esquerda que não deixou fazer ajuste fiscal, foram os conservadores. O Brasil não é para amadores. Não. E aí você vê o seguinte, que nós estamos numa desaceleração, que não é porque o governo cortou, não, isso aí não teria nem tempo para produzir esses efeitos. É uma questão cíclica, né? É uma questão cíclica pelo seguinte, eu sou daqueles que acreditam em ciclo econômico. O pessoal acha que é tudo uma questão de equilíbrio, eu acho que é ciclo, a coisa é cíclica, só que os ciclos dependem muito das suas características, das suas forças estruturais. E quais são as duas grandes fontes, na verdade, de dinamismo de uma economia? É a indústria e o investimento. E claro que essas duas coisas se articulam melhor quando você tem uma relação, uma coisa muito bem articulada entre o Estado e a iniciativa privada, como a China, por exemplo. No Brasil, você destruiu a indústria em 1980, 79, 80, era 28% do PIB, 28% do PIB, hoje é 9% do PIB. E outra coisa, ali você estava ali mais ou menos produzindo o que tinha de ponta no mundo, ou que todo mundo tinha a arte de produzir. Hoje, você está, na verdade, 2 revoluções industriais atrás do pessoal. Aqui nós estamos produzindo o quê? Carro. Lá eles estão produzindo semicondutor. Tá? Eles estão fazendo inteligência artificial. Eles estão fazendo biomedicina da mais avançada. Aqui a gente produz nossa fábrica no máximo é para montar o iPhone, que vem as pecinhas, vem todas bonitinhas da China, a gente só vem e monta aqui, só. Né? E aí ou só recebe e exporta para a América Latina, para o restante da América Latina, tá entendendo? Então, se você destrói a indústria, e tem gente por aí que acha que indústria não é importante. Por que a indústria é importante? Eu preciso muito explicar isso, porque ela gera, na verdade, ela gera demanda, ela gera necessidade para si mesma. Porque para você produzir uma máquina, você precisa da máquina que produz a máquina. Né? Ou seja, para você produzir essa máquina de escrever jamais não é desse século essa. Que não é desse século, você precisava, na verdade, de uma prensa que fizesse todo esse modelo aqui, que fizesse as teclinhas bonitinho, que fizesse todo esse aparato, digamos, mecânico aqui. Para você fazer isso aqui, você precisava de uma outra máquina maior que fizesse a prensa. Para produzir a máquina que produz a prensa, você precisava de uma máquina muito maior que produz uma variedade de produtos. Você precisava do que o pessoal chama de bens de capital, ou seja, aquilo que, na verdade, baseia a produção de toda a indústria. É todo um ecossistema, né? É todo um ecossistema. E o emprego de qualidade também, né? Exatamente.
Então, a indústria, ela gera produtividade por si mesma. Ela é o centro de geração de produtividade, de produtividade, inovação e tecnologia. Por quê? Porque o camarada diz o seguinte: ah, não, eu já teve várias formas de teclado. Aliás, eu estou contando uma história que está num livro de uma economista chamada Penrose, que ele usa a máquina de escrever, foi até bom que eu lembrei. Ela fala, ó, teve vários estilos de configuração da máquina de escrever. Quando é que eles definiram esse estilo que até hoje estão nos notebooks? Se você for reparar, pegar o seu notebook aí em casa, ele vai ter esse padrão de teclas nessa mesma sequência. Por quê? Porque ficava mais fácil para digitar com as mãos, né? Para apoiar com as mãos, ficava mais ergonômico. Isso é uma inovação. Você só consegue produzir isso dentro da indústria. Você não consegue produzir isso numa fazenda de café. Sabe por quê? Você planta o café hoje, você pode até colocar lá o adubo mais bonitinho, o fertilizante, tudo bem, mas o café que você vai produzir hoje não vai ser diferente do café que você vai produzir amanhã. Tá entendendo? A não ser que a emergência climática piore a sua situação. Exatamente, né? você só pode piorar, você fica a depender de chover e não chover. A inovação dos serviços, ela depende da inovação da indústria. Ah, você quer um exemplo? Serviço de transporte. Né? Ou o pessoal acha que o Uber, o carro que possibilita o serviço chamado Uber, ele vem de onde? Ele nasce debaixo da terra? Não, ele vem da indústria. Então é uma coisa tão básica que eu fico assustado do pessoal não perceber. Eu fico até um pouco bravo. Mas, Nathan, essa indústria especificamente, por mais que a ideia do aplicativo de carro tenha nascido da indústria, esse aí gerou o efeito contrário, né? Esse gerou Não, a precarização da mão não, de obra, né? o carro surgiu da indústria, o Sim, serviço, o aplicativo. o serviço, na verdade, o aplicativo, ele não é o Uber, ele não é um aplicativo que conecta demandantes de corridas e ofertantes motoristas. Ele não é apenas um conector. Assim como o Tinder não é um conector de pessoas que estão à procura de um amor ou de qualquer coisa, ou o Facebook não é para fazer amizades, ah, e eu podia citar outros, ou o Amazon não é entre os grandes fornecedores, os grandes atacadistas e os consumidores, não é isso. Eles, na verdade, são empresas que estão atrás de informações. Quanto mais informações eles tiverem, melhor, porque informação é dinheiro. É assim que se gera dinheiro no capitalismo digital. Os dados, né? Os nossos dados. Os dados, exatamente, os dados. E como é que você gera dinheiro com dado? Porque quando você diz o seguinte, ó, eu tenho dado para dizer aqui o que a Regina gosta de comer no café da manhã. Eu tenho um determinado dado, eu capturei lá no Facebook, pela sua pesquisa no Google, pelo que você curtiu no Facebook, pelo que você procurou no Instagram, etc. Eu sei disso aqui. Aí eu vou te mandar uma propaganda num outro aplicativo para dizer isso aqui. Bom, mas aí eu ainda não sei exatamente. Eu vou querer mais um dado. Aí quanto mais dados, mais eu refino, mais eu personalizo. E esses dados, eles não são só de oferecimento externo. Eles são de, na verdade, moldagem da nossa cognição interna. Esta que é a grande questão. Sim. É de você, na verdade, acostumar, viciar o sujeito ao consumo digital. Os dados, eles são o ouro do século XXI, mas eles são também os elementos que os cientistas sociais eles vão se apegar na ideia de que as pessoas elas vão tendo um impulso consumista, mas não é um impulso consumista mais por coisas físicas, é um impulso consumista
pela rede social, por uma forma que aparentemente é conectiva, mas é uma tentativa, na verdade, de você preencher uma falta de subjetividade de eu, que paradoxalmente se reflete com a sua imagem numa tela preta, né? Numa tela, num espelho. É um narciso que não reconhece beleza, que só reconhece frustração. Essa é a parada. E os caras ganham dinheiro assim, não é que ganham dinheiro porque o cara que trabalha lá, que me trouxe aqui de Uber aqui no Aqui pro estúdio, estúdio. ele não ganha, não é que eles ganham dinheiro com a taxa que eles cobram do cara. Não, isso aí é ínfimo. Isso aí eles dão prejuízo, na verdade. A Uber dá prejuízo. Nunca deu um dia de lucro operacional. Um dia! Um dia, desde que foi fundada, nunca deu um dia. Como é que ela se tornou uma empresa gigante? Porque, na verdade, ela foi escalonando o negócio. Quanto mais motoristas, mais informações, mais dados. Quanto mais clientes, mais informações, mais dados, né? Você tem a capacidade, na verdade, de ir crescendo esse negócio. E o camarada que abriu o IPO por X bilhões, hoje ele tem 100 X bilhões. Entendeu? Então, na verdade, com o potencial de captura de dados, é que ele criou dinheiro. É que ele fez dinheiro. E o dinheiro concentrado na mão de pouquíssimos. Essa é a história do seu Zuckerberg. Essa é a história do seu Jeff Bezos. Essa é a história do seu Elon Musk também. Essa historinha de que não, ele foi corajoso de apostar nos foguetes antigos da NASA. Ô cacete, desculpe. Nada disso. Ele, na verdade, ele é um sujeito que, primeiro, já nasce de uma família abastada da África do Sul. Segundo, ele coloca-se o capital de risco, mas ele, na verdade, ele cumpre uma função para a NASA. Ele não acontece, o Elon Musk não aconteceria se não fosse o pesado desenvolvimento do departamento militar industrial americano, Do Estado, né? do Estado americano. Então é isso. Agora, Nathan, até que chega um ponto em que esse poderio de quantidade de dados e informações dos cidadãos começa a ser usado para outro fim, como arma política. Ah, claro, E agora de geopolítica também, né? Isso Agora aí, não, sem gente. dúvida. Isso aí, sem dúvida, porque, na verdade, o que é esse fenômeno das fake news? Que ela foi bem explorado nos últimos anos. Na verdade, essa é uma forma possibilitada pelas redes sociais e por toda esse mecanismo novo da inteligência artificial, etc., que você pode criar um mundo fictício a partir da inteligência artificial e vender isso para qualquer pessoa. Tá entendendo? Porque, na verdade, como se estrutura esse novo mundo, né? A inteligência artificial e essas formas, digamos, de verdades que, na verdade, se estabelecem apenas no nível do discurso, ela não tem concretude. Concretude no sentido relacional, no sentido de que eu posso perguntar, verificar com você se é verdade, ter esse apreço ao que é concreto, apenas ao que é falado, aos efeitos, a performance que a minha fala vai produzir em você, né? Essa é o que o pessoal estuda no negócio chamado semiótica, que é muito, tá nesse livro aqui, o Franco Berardi. Eu vou fazer uma propaganda um pouquinho. Faça, por favor. Aí esse negócio, na verdade, o que ele é? A inteligência artificial, ela não é nem inteligente, porque inteligência, ela prescinde, ela é uma coisa humana
por definição, por 2 fatores. Primeiro, pelo fato de que nós somos criativos. Criativos no sentido de que nós criamos a partir de situações absolutamente inesperadas e incertas. Nós trabalhamos com a tal da incerteza. Nós não trabalhamos nem com aleatório, nem com padrão absoluto. Nós trabalhamos com aquilo que é incerto. Isso possibilita a criatividade e possibilita a oportunidade do erro. Essas duas questões, né, que oferecem a oportunidade da dúvida, e a dúvida é que avança o conhecimento. Portanto, a inteligência humana ela é fruto deste processo. Uma máquina não faz isso, por melhor que seja. Ela pode tentar emular este processo, mas ela não faz. E nem artificial ela é. Né? Porque, na verdade, ela é uma repetição de padrões que são, na verdade... Gerados por nós, né? Exatamente, gerados por nós. Nós alimentamos aquele negócio. E por mais que elas tenham essa coisa agora cada vez mais autônoma, a ponto de você coloca 2 máquinas para conversar, elas criam uma linguagem própria e coisa do tipo, isso só acontece a partir de insumos que nós botamos ali. Eu recomendo ao pessoal um livro, isso eu faço questão de recomendar, que é interessantíssimo, do Miguel Nicoleles, chama O Cérebro Relativístico, em que ele detalha com muito mais capacidade do que eu esse processo, e que isso tem uma importância brutal quando nós vamos observar o futuro, porque a inteligência artificial vai realizar o que o Adam Smith, economista político, o pai da economia política, tinha medo. Ele dizia o seguinte: o problema do avanço, levado às últimas consequências, essa maravilha que eu estou chamando de divisão social do trabalho, ela vai especializar tanto o cara que ele não vai ter, ele vai passar a não ter mais noção do todo, ele vai ter noção cada vez mais de uma parte tão pequena que ele vai ficar burro, ele vai começar a urrar em cima da máquina. Ele diz isso, vai começar a grunhir. Ele diz isso, com todas as letras. E agora a inteligência artificial é a realização disso. As pessoas não sabem mais escrever, não sabem mais ler, não sabem mais interpretar texto. Você tem que saber perguntar, mas a pergunta ela parte do que todo o conhecimento que a pessoa já acumula, né? Exatamente. Ela parte da razão instrumental, na verdade. Ela parte da razão instrumental no sentido de que você tem que perguntar aquilo da forma como a inteligência artificial está habilitada para responder. Essa que é a questão. Agora, você faça uma pergunta que seja efetivamente subjetiva para a inteligência artificial. Não é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Faça uma pergunta decente. Não tem. Pergunte para a inteligência artificial qual vai ser o preço do petróleo daqui a 5 anos. Ela não vai te responder, ela vai dizer, não, são muitas variáveis. Então por que você não sabe tudo? Agora, Nathan, nós estamos agora caminhando para o final da nossa entrevista, que abre aqui várias discussões, né? Inclusive, quero deixar o convite para você voltar. Não, eu volto, com toda certeza eu volto e trago uma turma também para a gente debater. Vamos. Mas nas outras entrevistas eu fiz essa pergunta no começo da entrevista e para você eu vou deixar aqui para o final. E tá até difícil de formular, porque são tantas questões que você trouxe nessa entrevista mas vamos lá, vamos ver se eu consigo amarrar um pouquinho e eu vou pedir para você tentar ser uma resposta mais enxuta. Nesse atual cenário que nós estamos vendo,
para onde você acha que... Onde vamos, né? Usando aqui o nosso nome do podcast. Onde vamos parar com essa aceleração do processo de declínio aí do Império estadunidense, já que, né, ele dominou, enfim, o nosso cenário por tantas décadas, né? Bom, se eu puder decompor a pergunta, eu diria o seguinte: primeiro é saber se vamos, porque o perigo de isso causar um conflito de proporções gigantescas é grande. A gente tá pisando em ovos. O mundo nunca teve tão tenso desde a Segunda Guerra. Nunca teve um período deste. Segundo, o onde, né, eu diria que o mundo está transitando para uma derrocada do dólar como moeda. O Império Americano não, como o inglês não caiu só de velho, ele caiu atirando para cima, como dizem, né? Os ingleses ainda tiveram a questão de que eles estavam destruídos com a guerra e não podiam muito fazer alguma exigência. Mesmo assim, tentaram se bacanear, ó, aquela coisa do Winston Churchill e tal, até que os Estados Unidos falou: ó, vou acabar com a brincadeira, fica aí com a porra da sua rainha, com o seu negócio todo aí, e não enche o saco. E ficaram lá, subservientes. Estados Unidos não é assim. Não vai ser, não vai ceder. Só que a alternativa para nós outros é reforçar as relações dos BRICS, da China, né? Porque não se trata de quem é que vai ser o próximo hegemon. Já é, né? Não, não se trata de quem vai ser ou se o mundo precisa de um país hegemônico. Se trata do seguinte: nós precisamos reforçar os mecanismos internacionais de conciliação, criar uma moeda de pagamentos global para acabar com essa coisa da volatilidade do dólar, ferrar as economias a todo tempo. Nós precisamos que os conflitos, por mais delicados que sejam, sejam celebrados em acordo visando o bem comum. Isso é terrível, porque não é questão só lá de religião ou de espaço ou disso, daquilo. Não, são questões históricas profundas. Todas as guerras são assim. Mas, sobretudo, são questões de poder entre homens que não suportam, na verdade, o diálogo, que não suportam, na verdade, sentar na mesma mesa para conversar. Isso só foi possível, infelizmente, só foi possível a partir de 45, quando o mundo estava destruído. E surgiu o que os historiadores chamaram de espírito de 45. Ou seja, a solidariedade. O projeto iluminista ali teve talvez o seu único momento de realmente satisfação, porque viu as pessoas tentando oferecer a oportunidade de autonomia às outras, de forma livre e fraterna, efetivamente. Depois dali não teve mais. E a partir daqui vai ser cada vez pior. Eu imagino isso. Eu queria ter um diagnóstico otimista, mas eu não consigo ser otimista quando você tem, por exemplo, na presidência dos Estados Unidos, do principal país do mundo, um camarada como aquele, com aqueles caras que estão com ele, e quando a gente tem aqui uma parte progressista que tá tão desmobilizada, tá tão enfraquecida, tá com tantas dificuldades de conter o avanço do fascismo que tem se alastrado pelo mundo de forma tão ou mais veloz quanto assistimos na escalada do Hitler na década de 20 e 30. Então, infelizmente, o destino do neoliberalismo, celebrado pelos economistas liberais, pelos moderados da vida,
é, como uma forma de, na verdade, você aprumar as instituições e um dia chegaremos ao paraíso, é, ele se tornou fascista porque ele jogou fora, ele descartou da equação o camarada ressentido, o camarada que perdeu o emprego, que foi precarizado, é esse camarada que votou no Trump, que votou no Bolsonaro, que mantém e apoia o Viktor Orbán na Hungria, que apoia a Marine Le Pen na França, que vota na Meloni na Itália. É esse cara. Agora, como você mesmo disse aqui há pouco, que você acredita em ciclos, eu também, muito provavelmente depois desse período que a gente não está enxergando ainda muito um horizonte ensolarado, ele virá, né? O problema é que Se será na nossa geração, né? o problema é o seguinte, é que hoje o potencial bélico, ele é... Dá para destruir o planeta, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes, né? Não, as bombas russas destroem de uma forma assim que não é assim, perto das que foram jogadas sobre o Japão, foi uma assim. Essas aí são muito mais A potentes. tecnologia evoluiu, né? E outra coisa, se o mundo não acabar por morte Matada? vai ser por morte morrida, porque nós estamos acabando com os recursos naturais. Então o caminho é difícil. É difícil. Mas vamos acreditar no ciclo. Natan, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Curtam o nosso canal, que está começando. Então, se você gostou, também comente, conte o que você achou dessa entrevista, sugira novos entrevistados. Eu vou voltar aqui com certeza, vou trazer mais gente e gostei muito aqui desse espaço e parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada, Natan. Muito bom. Obrigada. Até a próxima, então. Até a próxima.